E aí galera, beleza? Bora para ver mais uma fórmula que cai no Enem. A fórmula que a gente vai usar é a equação de Clapeyron, ou equação geral dos gases ideais, que é PV é igual a nRT. Grava assim, olha, PV é igual a nRT. PV é igual a nRT, beleza? Em que P é a pressão do gás, P é a pressão, V é o volume do gás, N é o número de mols, R é uma constante, beleza? Uma constante, e T é a temperatura. Muito cuidado, pelo amor de Deus, essa temperatura tem que ser em Kelvin. Não pode ser em graus Celsius. Se a questão te der a temperatura em graus Celsius, você tem que achar a temperatura em Kelvin. Ou seja, se ela te deu a temperatura em graus Celsius, você soma 273 e acha a temperatura em Kelvin e joga na fórmula. Combinado? Então, beleza. Então, vamos fazer um exemplo aqui para você entender de forma melhor como a gente aplica isso. Então, vamos lá, olha. Vamos supor que nesse recipiente aqui, a gente tenha um gás, beleza? Então, aqui está cheio de gás. Se aqui a gente tem um gás, eu vou dar algumas características para esse gás. O volume que ele tem aqui é de 1 litro. O número de mols aqui, eu vou colocar como 2 mols de gás que tem dentro desse recipiente. O meu R é uma constante que o exercício vai te dar, não precisa decorar, que é 0,082 atm litro por mol Kelvin. Essa é a unidade dele. E a temperatura vai ser eu vou colocar aqui em graus Celsius, 10 graus Celsius, tá? E eu quero saber qual que é a pressão desse gás. Então, vamos calcular aqui, olha. Vamos calcular pela equação. PV, né, P vezes V é igual a nRT. Qual que é a pressão? Não sei, então vou deixar P. Qual que é o volume do gás? É 1 litro, então vou colocar vezes 1. Qual que é o número de mols do gás? 2 mols. Qual que é a constante? 0,082. E a temperatura? 10? Não, pelo amor de Deus. Tem que transferir para Kelvin. Ou seja, a temperatura em Kelvin vai ser o 10 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 283 Kelvin. Beleza? Então, a gente vai jogar na fórmula 283. Agora é só a gente fazer essa conta. P vezes 1 dá P, né? Porque 10 vezes 1 dá 10. Então, todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, P. Agora é só a gente fazer essa conta aqui, olha. 2 vezes 0,082 vezes 283, que vai dar 46,412 atm, que é a unidade de pressão nesse caso, né? Tudo bem? Bom, espero que eu tenha te ajudado com essa fórmula e até mais.